Boa noite, meus irmãos. Salve os irmãos na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Convido os irmãos a abrirem a palavra do Senhor em Marcos, no capítulo 3, verso 31 ao 35. Nós vamos dar continuidade na exposição do livro de Marcos. Nos diz assim: Nisso chegaram a sua mãe e os seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor dele e lhe disseram: Olha, tua mãe, teus irmãos e os irmãos estão lá fora à tua procura. Então lhes respondeu, dizendo: Quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo o olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Oremos. Deus, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado a Deus pelo teu cuidado sobre as nossas vidas. Obrigado porque o Senhor Deus é o nosso Deus presente, um Deus que está conosco e um Deus que se manifestou a nós também através da tua palavra, de forma, Deus, que podemos conhecer e saber, ó Deus, como melhor podemos te adorar. Senhor, oramos, ó Pai, no nome de Jesus. Amém, Deus. Não se sabe ao certo o porquê, não é? A mãe e os irmãos de Jesus chegaram então naquele local e mandaram chamá-lo. É possível então que o verso 21 e 22 do capítulo 3 pode ser que ele traga luz a esse texto, que diz assim, verso 21: E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam estar fora de si. Se é assim possível, então, que a mãe e os irmãos foram atrás dele, né? Pois as pessoas estavam dizendo que ele estava operando milagre, né? Pelo poder de Beelzebu, e por isso, então, foram atrás dele para o prendê-lo, né? E alguns, então, pensaram que ele tinha até enlouquecido ou fora de si, né? Por isso, então, eles querem então tirá-lo da presença do público e levaram em segurança, então, para um lugar de descanso, também em revigoramento. Então, essa interpretação, ela não autoriza ninguém a dizer, como alguns fazem, alguns comentaristas, dizendo que Maria e os seus outros filhos, então, compartilhavam dessa mesma visão dos amigos, dizendo que Jesus estava enlouquecido, né? Então, eles eram da mesma opinião de que aquele que ente querido estava tomando, ou estava tomado, então, de mentalmente desequilibrado, né? Nós não cremos nisso, mas nós cremos que os amigos de Jesus ali, aquelas pessoas que estavam lá, sim, estavam pensando e até o acusaram, né, de estar operando milagres ali no poder de Beelzebu. Mas a casa estava lotada, estava impedindo então as pessoas de chegarem perto de Jesus. E outras pessoas então chamam a Jesus, né? Verso 32 diz: Muita gente estava sentada ao redor dele e disseram: Olha, a tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. É interessante aqui que temos que a imagem então na nossa mente, né? Jesus, as pessoas sentadas ao redor, a casa cheia, a mãe de Jesus chegando lá do lado de fora, as pessoas então comunicam a Jesus que a mãe dele acabara de chegar, não é? E Jesus usa então aqui, não é, uma interrupção para fazer um ensinamento. E Jesus sempre fez isso, não é? Usando então aproveitando essa interrupção para dar um ensinamento. Sempre sabendo então transformar uma interrupção em uma oportunidade de oferecer um ensino então maravilhoso ou também de realizar um grande milagre. Isso aconteceu com ele, não vamos ler aqui, mas vou deixar para os irmãos lerem também, quando ele estava orando lá em Marcos 1:35, quando ele estava falando com a multidão lá no capítulo 2, verso 1 em diante, quando ele estava dormindo no barco lá no capítulo 4, verso 37 em diante, conversando com os seus discípulos, né, lá no capítulo 8, verso 31 em diante, né, ou quando ele também estava viajando, capítulo 10, 46 em diante. E é nessa sessão, então, que ele faz, então, que ele responde, então, à sua mãe e aos seus irmãos, fazendo, então, aproveitando essa oportunidade, né? Então ele respondeu dizendo: Quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo o olhar pelos que estavam assentados ao seu redor, disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Apesar da relação, então, entre Jesus e a sua mãe ter sempre sido uma relação de cuidado, né? Como mostra no verso 21, ele nunca consentiu que ela mesmo, né, desviasse ele de fazer que ele sabia que era a vontade do Pai, né, que o Pai queria que ele fizesse. Também não é nem mesmo seus próprios irmãos, né? Ele nunca permitiu que eles interferissem no desempenho da sua missão. Pois leia
João 7, João capítulo 7, verso 2 em diante, você vai entender bem aqui, até entender que os seus próprios irmãos não acreditavam ali em Jesus. Né? Então, ao dizer, então, Jesus, quem é minha mãe e meus irmãos, ele está ensinando que o que se aplica, então, a todos que devem buscar a vontade de Deus. Então, nessa área, os laços espirituais são mais importantes do que os laços carnais. E ele responde isso dizendo, portanto, qualquer que fizer a vontade de meu Pai, de Deus, este é meu irmão, minha irmã e mãe. Com toda a probabilidade, as palavras e o gesto, então, e a inclusão graciosa aqui foram primeiro dirigidas aqui aos 12 que estavam ali sentados ao redor de Jesus. E é muito provável que todos esses, então, estavam sentados ali pertinho de Cristo, né? Então, ao terem respondido ao chamado do Mestre, obedeceram de imediato, abandonaram tudo, né? Sabendo dos sacrifícios que deveriam fazer, não é? Mas ele já estava ali pronto a caminhar o Senhor Jesus Cristo, e está relatado lá em Mateus 19, 27 a 29, ou Lucas 5, 28, né? E essa questão desses sacrifícios que envolve o seguir a Cristo. Mas eles tinham mostrado que a sua intenção básica era o quê? Era obedecer à vontade de Deus para a vida dele. Então, não causa nenhuma surpresa, portanto, que Jesus aponte para esses discípulos, né? E publicamente reconheça que eles estão incluídos na sua família espiritual. E pelo fato da palavra qualquer ser bastante ampla, né? Outros discípulos, além dos 12, né? Certamente também estavam aqui incluídos. Mas com esse texto, nós podemos concluir perguntando, não é? Quais são então essas condições para um parentesco aqui? E Jesus estabelece essa condição do verdadeiro parentesco. Não se trata só de uma questão, né, de carne e sangue. Pode acontecer, não é? Uma pessoa que sinta mais perto de alguém que não seja um parente carnal, né, do que aqueles que estão unidos com laços íntimos de sangue e de parentesco. William Barclay, ele faz uma sessão sobre isso e eu vou falar um pouquinho sobre ela. Ele diz que o verdadeiro parentesco, ele reside em uma experiência comum. Em especial, então, quando se trata de uma experiência na qual duas pessoas passaram juntas por determinada situação, né, diz que tem-se dito que duas pessoas se tornam amigas em realidade quando elas podem perguntar-se: você se lembra daquilo? Lembra aquele dia? Não é? Então logo passam a conversar, não é, de coisas que viveram juntas. A base do autêntico parentesco aprofunda então em uma experiência comum, e a experiência comum dos cristãos é que nós somos pecadores perdoados, não é? E a gente então lembra do sacrifício de Cristo na cruz por nós. Então o primeiro aqui, não é, que a gente olha para essa condição de parentesco, é que o verdadeiro parentesco reside em uma experiência comum. Segundo, o verdadeiro parentesco consiste em um interesse também comum. Não é? Um autor diz algo muito interessante no seu livro A Bíblia no Evangelismo do Mundo. Uma das maiores dificuldades que enfrentam os vendedores e distribuidores de Bíblia não é tanto a venda dos seus livros, quanto fazer com que as pessoas os vejam. Né? Ele continua. Durante anos, um vendedor de Bíblias na China pré-comunista tinha o costume de ir a lojas, de loja em loja, de casa em casa, né, vendendo suas Bíblias, mas se sentia desiludido, porque muitos dos seus flamejantes leitores da Bíblia perdiam o entusiasmo. E até então lhe correu um plano. Ele então pô-lo em contato entre si, esses compradores e leitores da Bíblia, e reuniu esse grupo de leitores então como um grupo de adoração. E com o tempo esse grupo então se converteu não só de leitores, mas agora como uma igreja organizada. Né? Só quando então aquelas unidades isoladas chegaram então a formar uma parte de um grupo único e um interesse comum, surgiu então a verdadeira comunidade e o parentesco autêntico aqui. Então o interesse comum os uniu em parentesco. E o cristão então tem esse interesse comum, porque todos os cristãos desejam saber e conhecer mais a respeito do próprio Senhor Jesus Cristo. Então, primeiramente, o verdadeiro parentesco,
ele reside numa experiência comum. Depois, esse verdadeiro parentesco consiste num interesse comum, não é? E terceiro, o verdadeiro parentesco, ele radica, né? Ele cria raiz ali, não é? Bem alicerçada mesmo em uma obediência comum. Os discípulos formavam então um grupo muito diferente. Entre eles existiam aqui tipo de crenças e opiniões diferentes. Um coletor de impostos, como Mateus, né, que trabalhava ali então cobrando impostos para Roma, e outro nacionalista, fanático, como Simão Zelote, né, um judeu aqui então fanático, e esse aqui ele mataria até mesmo pelo seu nacionalismo e fanático, né? E esses dois, então, Mateus, que trabalhava para os judeus, para o povo de Roma, e Simão aqui, então, que trabalhava, olhando aqui como esse nacionalista, eles deveriam ter um ódio mortal um do outro. E sem dúvida, né, em algum tempo, eles até deveriam ter se manifestado um para o outro disso. Né? Mas eles estavam unidos. Por quê? Porque ambos tinham aceito a Jesus Cristo como Mestre e Senhor. Os homens podem, então, tornar-se amigos quando compartilham do mesmo Senhor. E só podem amar-se uns aos outros quando todos amarem ao Senhor Jesus Cristo. Então, o verdadeiro parentesco ele cria raízes aqui numa obediência comum. E o verdadeiro parentesco ainda ele cria essa raiz, não é, e se fortalece aqui como uma meta comum. Não há nada que possa unir tanto os homens como uma meta comum. Essa é uma lição muito importante para a igreja. As igrejas não se unirão jamais se seguem discutindo sobre a forma de governo, administração, sacramentos e coisas desse tipo. Né? A única coisa, então, que pode unir a igreja é o fato de que tornam-se, então, e procuram juntas adorar a Deus e ganhar almas para o Senhor Jesus Cristo. Se o parentesco radiar, então, ou crescer, radicar, então, criar essa raiz aqui como esse objetivo comum, né, os cristãos são os que possuem esse segredo em maior medida do que todos os outros homens. Porque todos, então, procuram conhecer melhor ao Senhor Jesus Cristo, trazer, então, os outros para o seu reino. E assim nós podemos, então, sentir sobre qualquer outra coisa. Estar pensando em coisas diferentes. Mas, no final, estamos, então, todos de acordo. E com isso a gente pode aplicar. E a gente olha para a vida do Senhor Jesus Cristo, que estudamos nesse capítulo 3, nós vemos quantas acusações foram feitas ao nosso Senhor. E quantas e tantas pessoas estavam caminhando com Ele, ao lado dele. Parecia que era para somar, mas ao invés disso as pessoas estavam ali apenas por interesse próprio. Uns para ver se ele estava curando no sábado, tentando pegar algum erro do Senhor. Outros porque ficaram sabendo das coisas que ele tinha feito, então vamos lá ver, por curiosidade, não é? Está curando, está libertando, está alimentando. Capítulo 3, verso 8 nos diz sobre isso. E muitas outras pessoas estavam seguindo ele, por alguma outra coisa que ele poderia oferecer. Mas outros abandonaram tudo para seguir o Senhor Jesus Cristo. E esses, então, que abandonaram tudo, foram chamados para caminhar com ele. E ainda com esses 12 homens, o Senhor Jesus Cristo montou o fundamento da sua igreja. E o meu desejo é que você, né, e que nós sigamos ao Senhor Jesus Cristo com um coração puro para aprendermos com ele, para conhecê-lo melhor, para glorificá-lo e também para proclamá-lo. Aqui na nossa igreja em Monte Aprazível, se Deus assim permitir, no próximo domingo, nós então daremos ou voltaremos os cultos presenciais. E com isso, essa palavra para os irmãos aqui da igreja, a partir então da semana que vem, retomamos então o culto presencial. E esperamos que cresçamos juntos, caminhamos juntos uns com os outros, e assim também os demais irmãos, não é? Que estão assistindo. Caminhem junto com os outros irmãos no Senhor, sabendo que o que isso significa e o que significa também seguir ao Senhor Jesus Cristo. Lembrando que isso vai implicar também na sua vida alguns sacrifícios, abandonos, né? Mas lembrando também que não é porque somos filho de João ou filho de Maria, não é? Ou porque somos mais antigos da igreja,
ou porque somos da própria família do próprio Senhor Jesus Cristo, que teremos privilégio no reino. Mas aquele que tem privilégio no reino são aquele que faz a vontade do Pai. Aquele que obedece, aquele que cumpre, aquele que crê, que vive aquilo que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Então, como alvo para a nossa igreja, para a nossa vida, eu desejo que andemos lado a lado um com o outro e andemos buscando o Senhor em nossa vida, buscando juntamente com os nossos irmãos para melhor conhecê-lo, para melhor adorá-lo e para juntos também proclamá-lo. Que Deus abençoe meus irmãos, tenham uma semana abençoada, guardada pelo Senhor Jesus Cristo. Se Deus assim permitir, semana que vem, aqui em Monte Aprazível, já estaremos no culto presencial, mas Deus assim estarei postando as pregações aqui no canal. Deus abençoe, fiquem na paz, vamos orar. Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, é com imenso prazer que coloco, ó Deus, a Tua igreja em Tuas mãos, as nossas vidas, ó Pai, como servos do Senhor, para que possamos, ó Pai, caminhar juntos, ó Pai, contigo, Deus. E não é porque nascemos num lar cristão, não é porque somos filhos, ó Pai, de pessoas que estão há muitos anos na igreja, não é porque, ó Deus, achamos que somos melhores, mas é simplesmente, ó Deus, a Tua palavra nos diz que aquele que faz parte da Tua família é aquele, ó Deus, então, que obedece à vontade do Senhor. Então, nos ajude a obedecer e assim, Deus, nós possamos, juntamente com o Senhor, comungar, ó Deus, e estarmos juntos, ó Pai, nessa mesma família. E só podemos estar nessa família por causa do Senhor mesmo, ó Pai, porque o Senhor morreu lá na cruz do Calvário por causa dos nossos pecados e nos trouxe para mais perto do Senhor agora, para a sua família. Gratos somos por isso, ó Deus. Suplicamos a Tua graça e misericórdia sobre nós, para que possamos, ó Pai, permanecer no Teu caminho. Abençoe os meus irmãos, abençoe a Tua igreja. Assim eu oro, Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. E gratos somos também, Deus, pela oportunidade também de, no próximo domingo, voltarmos aos cultos presenciais. Senhor, continue nos guardando, nos livrando, ó Pai, desse vírus, abençoando ainda a vida do Senhor Wilson, total recuperação, da Gisele, dos demais amigos nossos, ó Pai. Também coloco a vida do Cláudio diante do Senhor, que ainda está internado. Suplico que o Senhor o visite e restaure a sua vida e sua saúde, Pai. Assim eu oro no nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Santo Espírito do Senhor seja sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. Deus abençoe meus irmãos, fiquem em paz e tenham uma semana guardada, abençoada e protegida pelo Senhor. Fiquem em paz.